Hoje nós hoje nós convidamos a nossa querida professora Nádiba Forte. Gente, essa pessoa é do meu coração, viu? Eu sempre aprendo muito com a professora Nájima. Ela é uma querida, ela é muito experiente, ela é mãe, né, de um casal de filhos que já são casados, ela já é vovó, né, uma ótima vovó. E também ela é professora, ela foi líder do Ministério da Criança, e do Adolescente durante muitos anos, né? Bem-vinda, professora Nájima Forte conosco. Deixa eu ver, ela já está aqui, aqui, ó. Já vi a janelinha? Oi, amiga, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Pode abrir seu microfone. Hoje ela é a nossa professora master, tá? Eu passei o assunto para ela ontem, mas ela já está com tudo na ponta da língua porque ela é muito fera. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui entendendo tudo sobre a nova metodologia Vivos em Jesus. E pode fazer pergunta, não pode, amiga? Sim, pode fazer. Oba, pode fazer pergunta? Eu já estou aqui com a minha agendinha, com minha caneta na mão. Eu falei assim: eu vou fazer pergunta, eu quero aprender muito, porque esse novo método veio para ficar. E eu desejo, do fundo do meu coração, que seja o último, que Jesus possa voltar e a gente não tenha que aprender mais nenhuma nova metodologia, né? Que a gente possa usar essa e aguardar Jesus voltar com as nossas crianças, ó, subir com ele para os céus. Nádima, fala um pouquinho mais de você para as meninas conhecerem, né? Porque eu sou suspeita. Se eu falar, eu vou falar que você é linda, você é maravilhosa, você é amiga, você. Nossa, eu só vou falar isso. Porque para mim você é tudo isso, viu? Mas eu sei que as meninas querem conhecer um pouquinho mais de você. E agora a aula é com você, fique à vontade. Ah, tá bom, obrigada. Eu quero agradecer o convite da Marta e, coincidentemente, ó, eu estou aposentada, eu moro no interior de São Paulo, que não é tão interior, tá? Dá 1 hora daqui, seguindo pela Raposo, se alguém conhece, tem Cotia, depois Vargem Grande, e a próxima cidade já é Ibiúna. É lá que eu moro atualmente, pertinho da Clínica de São Roque, tanto que eu frequento a igreja lá da Clínica de São Roque. A paixão por crianças é grande, e já faz tempo, né? Eu atualmente tenho 3 crianças maravilhosas na família, que são meus netinhos, 2 meninas e um menino. Volta e meia eu vou lembrar de alguma história e vou colocar no meio, tá? Porque eles têm, assim, umas tiradas que são só deles mesmos. E eu fico encantada de ver como a criança aprende hoje. E eu não paro de estudar sobre isso, de ler sobre isso, de pesquisar sobre isso, porque é uma área que eu gosto bastante. Eu tenho formação em pedagogia, eu fiz um mestrado em promoção de saúde para os adolescentes, tá? Então, se alguém já for pregar amanhã, já pode até citar que a minha pesquisa foi sobre os adolescentes nos 8 remédios de Deus. E qual foi o item, eles chamam de score, né? O que foi mais baixo? O mais baixo foi o sono. O adolescente não quer mais dormir. E quanto o sono prejudica em tudo. Por que que ele não dorme? Porque ele tem uma tela. Então, já utiliza isso aí nas informações de vocês, porque é muito importante, sabe? A gente fazer isso. E eu fico pensando como que a igreja, ela se antecipa para algumas necessidades que nós vamos ter. Ela não fica esperando, né, passar o tempo e daí ela vai fazer alguma coisa. Então, o trabalho da igreja, e a Marta voltou de um concílio recente, mais uma vez, novas gerações é a tônica. Por quê? São mudanças muito rápidas na mentalidade, no jeito de ser, e que nós precisamos entender para poder dar o suprimento necessário, para poder dar o alimento necessário, a forma adequada. Eu fico pensando em como se estudava antigamente, né? Eram carteiras duplas. Eu já posso fazer mesmo, Marta, já direto? Então tá bom. A gente sentava, por exemplo, quando eu ia para a escola, e foi lá em Terra Roxa do Oeste, tá? Lá no Paraná. A gente sentava de duplas.
E depois de muito tempo, eles viram a importância de juntar, de fazer grupinhos nas salas, para ter esse compartilhamento, etc. Então já era importante. Mas agora eu vou fazer uma perguntinha bem assim pessoal para vocês, e vocês vão determinar mais ou menos a idade através dessa pergunta, mas tudo bem. Com que cartilha você foi alfabetizado? Pode escrever aí. Que cartilha era, tá? Quando você pegou uma cartilha na mão, como que se chamava? Eu vou dizer a minha, tá? Caminho Suave. E vocês Caminho acreditam que suave. Caminho Suave. Eu já encontrei numa livraria e comprei, você acredita? Eu tenho essa cartilha na minha casa, justamente para eu poder lembrar, porque eu lembrava do B com A, Ba, etc. Olha lá, já tem um monte de Caminho Suave rolando por ali. Por quê, gente? Era o único método. Se chama método silábico. B com A, Ba, B com E, Bé, etc. Tá? Quem era do Nordeste tinha uma outra dicção, um outro jeito de aprender também, mas era também método silábico. Só tinha um método. Eu não me lembro exatamente quando mudou-se e vieram outros métodos, método integral, fonético, etc. No fundo, a gente fala, o importante é saber ler, tá? Mas não é, porque algumas crianças sofriam demais com o método silábico. Não entrava na cabecinha delas como que se aprendia. Então, as mudanças vieram no nosso Brasil pela necessidade de algumas crianças que não estavam sendo supridas, tá? Então, agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente poder entrar no assunto do Vivos em Jesus, tá? Já vimos que quando você usa um método que tem uma cartilha, ela te dá um direcionamento. O professor, naquela época, ele podia fazer muitos jogos, muita coisa didática para influenciar a criança, mas o cerne ele já tinha. O caminho que ele devia seguir, ele ia até o Zabumba, tá? Quem escreveu aí o Caminho Suave sabe que ia até o Zabumba. Não, a gente não aprendeu o Y, tá? Pularam isso da nossa etapa. W, essas letras não existiam naquele período aí. E o que que É é minuto importante? meu. É importante saber que nós, como igreja, também temos um método. E é um método direcionado para que pais se unam, eu vou pôr a mãozinha assim, ó, se unam com a igreja, para que juntos nós salvemos essa geração. Não tem como não trabalhar para salvar as crianças. A gente precisa fazer alguma coisa. E isso é muito, muito importante para que a gente possa realmente motivar pais e crianças, para que eles possam, então, ter um desenvolvimento adequado e eles possam ir adiante, né? Nisso que é tão importante. Eu vou tentar colocar um zoom maior aqui. Ô, Nádima, enquanto você vai colocando, só bom lembrar, meninas, hoje nós precisamos tirar dúvidas. Então, conforme ela vai falando, pega um pedaço de papel e vai anotando as suas dúvidas, tá? Porque aí quando ela terminar, você fala assim: "Eu tenho uma pergunta". E aí você pode fazer sua pergunta para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Em breve nós estaremos, né, professora Nádima, usando esse método a Sim, partir de janeiro do ano que vem, janeiro. Então é importante você conhecer bastante sobre o novo currículo Vivos em Jesus, que chama. Só mais uma coisa, a professora Nádima estará conosco na trimestral. Ê! Então, além dela falar aqui, na trimestral ela vai ter um reforço e ela tem um presentinho para dar para cada um de vocês. Depois vocês vão saber quando chegar lá na trimestral. Mas só vai ganhar quem for, né, professora Nádima? sem Já está dúvida, não aqui na tem minha, como. já tá aqui na minha sala, viu? Já Ah, chegou, então tá eu bom, já chegou. encomendei. E você que vai Ó, dar para elas. então tá bom. Eu não consigo colocar a tela inteira, ela tá ficando com o pedaço de slides. Não aparece o ícone que eu faça isso. Jéssica, quem que tá cuidando para você, Marta? Que eu não anotei o nome. É a Na Jennifer. Oi, tem Jennifer, você quer F5. você colocar os slides?
A Andrea está dando alguma sugestão aí para você. A Pode Andrea, falar. Tenta o F5, por favor. F5. Nada antes do F5, não preciso pôr nenhum. Só isso. É, mas o meu computador não tem o tal do F5, gente. F5, não tem? Tô tentando ver aqueles desenhinhos, se pelo desenho daria. Se você puder, coloca aí, e daí eu só falo, e você vai percebendo. Eu posso fazer um joinha e você passa o slide para mim, pode ser? Beleza, eu vou tirar o Então, seu tira o e meu. colocar É, aqui. tá bom. Obrigada. Enquanto a Jennifer vai colocando, deixa eu só lembrar vocês, veio uma revista, um protótipo, uma revista, né? Bem bacana. Como chama a É um revista? resumo do que é o Isso, Vivo com Jesus, tá? isso. E a Só para gente tem vocês essa terem uma revista, ideia geral. eu já mandei para todas as igrejas, mas eu ainda tenho uma quantidade lá que é para vocês estudarem. Então, quem precisar pode pedir. Tá bom. Então, gente, pede para todos os professores, olha, eu já dando as ordens aqui, tá? Marca um almoço na igreja. Depois do almoço, todos esses slides estão disponíveis, mas primeiro pega a revista e leiam a revista, dá uma folhada, pesquisa, e depois vocês podem voltar a assistir, sabe? Porque daí vocês vão vendo é, as diferenças, o que que vai ter. Não pensa assim, nossa, eu não vou dar conta. Não vai dar, sabe? Ninguém está inventando roda aqui, tá? Não é assim. A gente está fazendo um trabalho legal, específico, mas que vai alcançar todo mundo e todo mundo vai conseguir fazer, tá? Mesmo as do caminho suave vão conseguir sim fazer essa nova metodologia que está chegando aí, tá? Então, alguém está perguntando que revista é essa? Depois a Marta coloca nos grupos de vocês uma foto, se for o caso, tá? Eu não estou na minha casa hoje, senão eu até tenho fácil, assim, para poder mostrar para vocês. Mas eu tenho também o PDF, tá? Então, vou mandar o Tá, PDF e a gente tem a revista física aqui na associação também, se você precisar. tá, Jó. Tá. Então, tá bom. Eu acho que a Jennifer está baixando o PowerPoint, não tem problema, tá? É importante a gente saber o que, que já existe de material e como foi que tudo começou, tá? Então, a maioria de vocês, eu acredito, deve ter usado as nossas lições. Por exemplo, eu tenho filhos já na faixa etária de chegando quase nos 40, 37, 38, etc. Tá? Naquele período, a gente tinha uma lição de rol do berço, um jogo por ano. Então, eram 4 lições e que se repetiam durante 4 anos a mesma lição, tá? Esta era a metodologia que foi até entrar o Elo da Graça. Aí tinha a lição era uma lição por semana, toda uma metodologia em cima disso. E eu quero mostrar para vocês hoje o histórico de como tudo isso começou, tá? E por que que a gente vai ter um currículo novo, tá? Essa é uma coisa muito importante para a gente pensar, repensar. Por quê? Tem algumas pessoas que ficam pensando assim: nossa, mas eu não preciso disso, né? Tava tão bom, agora que eu estava me acostumando. Eu sei, mas as crianças mudaram. Chegou gente nova. Chegou uma cabecinha nova e a gente vai precisar trabalhar para alcançar essa mente. Então, não é o que eu sei e como eu faço, mas é como o outro está aprendendo hoje. A rapidez que ele aprende, o jeito dele aprender que é diferente, o sensorial é aflorado, tanto que vocês podem ver os dedinhos aí como são rapidinhos, né? E isso é importante, então.
Então, nesta primeira aula, a gente vai ter uma breve história da escola sabatina, como que era, como que tudo começou. Vamos ter a importância desse novo currículo, o direcionamento dele, qual é o foco dele, para vocês ampliarem assim. É como nós fizemos no Elo da Graça, que a gente falava, olha, tem a adoração, a graça e tal. Agora nós temos um outro jeito, uma visão diferenciada para isso. Então, qual é a base para este novo currículo, tá? E é muito importante a gente pensar o que que vai sustentar esse novo currículo. A gente chamou de pilar, tá? Como uma casa, a gente vai fazer isso. Então, é importante a gente conhecer esse material. Por favor, pode passar o próximo slide para que a gente possa entender um pouquinho, então, essa questão da escola sabatina. Quando Deus trabalhou para que se formasse a 1844, um grupo de pessoas, estudiosos da Bíblia, e esse grupo idealizou 1863, vamos ter o nome da igreja, então se foi oficializado uma igreja. Naquele período, eles já tinham uma noção de necessidade de trabalhar com crianças, não como hoje, tá? Era bem diferente, porque não tinham as classes infantis, não tinha tipo nada, sabe? Mas era importante que tivesse. E aí então Deus movia a mente daqueles pioneiros e olha, eu fico impressionada. Tiago White pensou assim: a gente precisa fazer alguma coisa pelas crianças. Yes! E ele, quando ele ia nas carruagens que ia andando, né, o carro o- a carroça ia levando, ele pegava o seu chapéu e algumas vezes ele ia escrevendo assim na, na aba de cima lá do chapéu, ele começava, punha um papelzinho e ia escrevendo as ideias. E quando parava para comer ou para o cavalo descansar um pouco, ele, ó, mandava ver, escrevia, escrevia, escrevia. É lógico que ele não tinha nem pedagogia, não era um psicólogo, mas ele tinha o poder de Deus. E com aquele poder, Deus o iluminou para que ele escrevesse as lições para alcançar crianças. Então, quem eram as crianças? Eu acho que eles pensavam em criança até uns 12, 15 anos, sabe? Meio um mix até de jovens. Então, eles atendiam essa população dessa forma. Pode passar. E daí começaram a surgir coisas interessantes nesse período. E quando foi? Olha lá, 1852, então, antes da formação da igreja, ele escreveu primeiro estudos bíblicos. Como que essa criançada vai estudar? Depois disso, ele começou a fazer outros materiais. Vocês sabem que eles tinham revista, eles tinham jornais, eles tinham tipo folhetos que eram distribuídos e eles tinham bastante. Aí tá uma cópia, ó, é jovens, é um instrutor de jovens, tá? Então ele começou escrevendo, ele tinha filhos, ele precisava alcançar esses filhos e a população ali do que eles estavam. Ele fez inicialmente 8 páginas e era mensal, tá? E isso, gente, durou 27 anos, ele escrevendo mês a mês, mês a mês. Olha que coisa impressionante, né? E depois isso se tornou a revista dos jovens, que está escrito aí, né? Esse tipo jornal, é possivelmente tipo papel jornal mesmo, tá? Todos os tópicos eram centrados nas doutrinas da Bíblia. Então, não era só uma contação de historinhas. Era ensino hard para o pessoal aprender, se aprofundar no que a Bíblia estava apresentando. Para todos eles, gente, era uma grande descoberta. Eles estavam estudando, Daniel e Apocalipse estavam assim, ó, borbulhando na cabeça deles. E eles falavam: essa criançada tem que saber tudo isso. E por isso eles fizeram da forma que fizeram, tá? Esses que estavam iniciando. Pode passar. E daí, na sequência, olha que interessante. A gente está vindo para 1979, quase 100 anos aí, tá? O que foi que aconteceu, tá? O sucesso daquelas lições foi tão grande que daí, lá na Conferência Geral, eles falaram: não, a gente tem que preparar o material para os jovens. Demorou, né? Um pouquinho.
demorou, mas foi efetivo e foi uma coisa pensada. Então, 1970, tinha um folhetão, vamos pensar assim, né? De mais ou menos 30 páginas. Por quê? Marta, eu vou te jogar no fogo agora. Quando você era jovem, tinha lição dos jovens? Não tinha. Vocês estão vendo como o negócio é mais recente? É recente. E por isso que dá esse jogo aqui para nós, de quase 100 anos, para a gente entender uma necessidade para este período que nós estamos vivendo. Nós passamos na grande mudança mundial dos anos 60, teve tanta coisa acontecendo ali, e depois veio uma nova geração nos anos 80. Então, antes dessa nova geração, tipo, embicar no pedaço, veio a iluminação para se fazer mais um material, tá? É, aí a gente volta. Entre 1864, um ano depois da criação da igreja, até 1888, algumas lições foram feitas, não de forma didática, também para crianças. Então, tinha esse folheto aí que vocês estão vendo, né? Que era o instrutor de jovens, mas também já tinha um instrutor de crianças, tá? Várias pessoas participaram, tipo umas 3 ou 4, elas não se revezavam, porque era assim: nossa, eu tenho essa necessidade na minha igreja, eu vou fazer para mim. Aí alguns queriam, então aquilo foi se ramificando e dessa forma foi sendo feito o material, tá? A última edição foi publicada em 1970, 118 anos dessa revista. É impressionante, né? Publicada para alcançar a nossa galerinha, vamos dizer assim. O que que substituiu, então, esse um período aí? A gente não tinha lição, mas a gente tinha alguns temas específicos para estudar com eles. Pode passar. Isso era importante? Era, lógico. A gente estava dando a base doutrinária, mas tinham as outras coisas que iriam complementar e que faz falta para o nosso adolescente, tá? Olha que interessante. Estão vendo essa capinha aí, ó? Janeiro até julho, já mudou, não era mais semanal. E ela virou semestral, lá em 1888, tá? E eles estavam passando agora as histórias do Antigo Testamento, tá? A lição dos adultos, ela já surgiu em 1888. Impressionante, né? Então, é bem legal saber dessa história. Eu gosto. Eu gosto de história porque você vê a mão de Deus atuando em cada detalhe conforme eles iam amadurecendo para as coisas. O sucesso das aulas dos jovens era muito grande, o jeito, a estrutura que eles estavam fazendo. E foi feito muito esforço, gente, para que a Associação Geral assimilasse isso e daí colocasse pessoas que pudessem dirigir isso de uma forma bem específica. Pode passar. Acontece, pode passar, isso. Acontece que em 1890, já está chegando um pouquinho mais perto, né? Nós tivemos aí algumas coisas importantes, tá? Algumas coisinhas bem interessantes para a gente poder trabalhar. Surgiram, então, algumas lições para crianças e para adolescentes. Isso durou mais ou menos 67 anos. É aquela lá que eu falei para vocês. Aquela liçãozinha que eram 4 lições para o rol. Vou dar o exemplo só do rol do berço. E a gente tinha um problema. Busca aí na sua memória. Primeira lição de outubro era o nascimento de Jesus. Primeira lição de outubro. Eu não me esqueço disso, porque eu ficava inconformada. Sabe por quê? Jesus morria no Natal. Eu falava, gente, como que pode? Né? Tá todo mundo falando que Jesus nasceu e a lição que o rol do berço estudava era a morte de Jesus. Eu falei, alguma coisa precisa ser feita, mas também não tive a ideia. Mas a ideia teve alguém que pôs ela no papel, certo? E daí surgiu essa lição, ó, Little Friends, pequenos amigos, tá? Nossos pequenos amigos, como eles poderiam estudar, eram os nossos, como se fosse o nosso amiguinho, tá? E os primários, ou seja, essa faixa etária que nós conhecemos, eram todos os menores de 9 anos, tá? E daí tinha os youth, são os mais jovens, que seriam os adolescentes, juvenis, os maiores de 9 anos. Assim, foi interessante, porque eles já começaram a subdividir.
Como a gente alcança os pequenos, como a gente alcança os maiores. Pode passar. E é interessante a gente pensar na estrutura. Aqui tem uma linha do tempo. Eu sei que ela vai estar pequena aí para você, mas depois você vai pegar isso só para quê? Para você entender quanto a igreja trabalhou, quanto as pessoas lutaram para que hoje as crianças tivessem o ensino que têm. Os pais tivessem condição de ter alguma coisa metódica, sabe? Não alguém que faz 3 ou 4 meses, ou 2, 3 anos, e depois muda, sabe? Uma coisa assim, nada específico. Mas é importante a gente conhecer que teve uma metodologia por trás, que sempre foi inspirado por Deus, sabe? E que para chegar até os nossos tempos, aos nossos dias hoje. Eu vou citar um exemplo. Logo que eu me casei, um ano depois, eu fui morar no mesmo prédio que tinha uma amiga minha. Hoje essa amiga mora no interior aí de São Paulo, a filha já é jovem, tudo. E eu estava lá na casa e como a gente estudava uma lição por semana, e daí um ano você lia a mesma lição, dali outro ano, 4 anos, a criança saía, quando ela tinha 5 anos, ela saía do hall, tá? Vocês viram? Hoje a criança já vai para a escola com 3, mas naquele tempo só ia para a escola com 7, né? Então, olha as diferenças. Essa menininha, ela decorava a lição. A mãe dela lia no domingo, na segunda, na terça. Pronto. Próxima, a mãe ia só falava a primeira palavra, ela já falava tudo. E eu fiquei tão encantada com aquilo, eu falei, como que pode, né? Porque essa era uma criança que era sensível, né? Tinha um cérebro bom para memorização. Outras crianças não são assim. E a nova metodologia que chegou com o Elo da Graça, que a gente vai ver, já começou a mexer como que cada criança aprende. Vocês entenderam que não é só um jeito de aprender, tá? Então, essa linha do tempo pode passar. É importante a gente conhecer tudo que foi surgindo, que foi abençoando as crianças. Eu vou falar desse slide, mas eu quero começar com 1999, 98. Eu já era líder de Ministério da Criança lá no Mato Grosso. E foi me pedido que eu direcionasse uma igreja para receber o protótipo. E foi uma lição de juvenis, Cidade Verde, que eles tiveram que fazer durante 3 meses para a gente poder depois mandar tudo por escrito, analisado, o que, que ia ser mudado, lá para a Conferência Geral. E daí, a partir do ano 2000, todas as igrejas implantaram. O que, que aconteceu com a chegada do Elo da Graça? Muita confusão mental. Por quê? Nós estávamos acostumados com uma lição, exemplo do hall, 4 anos, a mesma lição, uma por semana. Aí chegou um hall diferente, de 0 a 2. Aí chegou um hall que era para você passar a lição antecipada, uma lição que era o mês inteiro. Olha a cabeça como que ficou, né? Houve muita mudança. E foi um currículo muito importante para esse período. Gente, 25 anos que passou assim, ó, num zás. Este é o elo da graça, tá? Por que que chama-se elo da graça? Porque nós, adventistas, crentes, temos dificuldade com a graça. A gente sempre acha que vai precisar fazer alguma coisa para ser salvo. Eu não bebo mais tal coisa porque senão eu não vou ser salvo. Eu não chuto mais meu gato porque senão eu não vou ser... Vocês entenderam que a gente pensa e na realidade a gente faz uma mistureba que não é saudável para nós. O que este currículo, no fim de tudo, se espremesse, ele queria dizer assim: você é salvo porque Jesus já pagou o preço, você não paga mais nada. O que você fizer daqui para frente é ingratidão. É igual quando você recebe uma visita, que ela já te tratou super bem. Você fala, e agora, gente? Eu só tenho um bolinho de fubá, mas eu vou fazer com todo o meu amor. É isso. Tudo que você fizer não vai pagar o que você já recebeu, mas você faz por amor. Então, essa era a essência do Elo da Graça, tá? Este currículo, ele foi o primeiro oficial que alcançou o mundo todo. Olha que interessante, porque antes aquelas lições eram ou sazonais, ou dependendo do lugar, ninguém tinha a lição. O Elo da Graça já alcançou o mundo todo. E quem fez o Elo da Graça?
a divisão norte-americana, não foi a Conferência Geral, olha a diferença, tá? Então vamos lá. O que que é a Conferência Geral? É a sede mundial, ela está nos Estados Unidos, mas esta sede mundial não tinha um currículo. Uma divisão que está abaixo, vamos dizer assim, ela preparou. É como se fosse a nossa divisão aqui. Lá em Brasília, alguém se dedicou, preparou um currículo, espalhou para aquela divisão. Aí os outros quiseram falar, opa, manda para nós. E todo mundo pegou. É lógico que a Conferência Geral estava sabendo de tudo isso, né? Então, o que que aconteceu? Essa era uma necessidade para já alcançarmos os jovens. Hoje, ainda a gente tem jovens que têm dificuldade dessa questão da graça. E a gente fica até assim, mas espera aí, eles não estudaram, né? Dentro do currículo? Sim, estudaram. Mas esse currículo, ele também não alcançou mais tantos devido a alguns detalhes da metodologia. Então, eu não estou falando mal do currículo, ele foi perfeito para o tempo que ele durou, mas agora nós temos uma população diferenciada. E é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, para que a gente possa entender como é essa criança. Essa era a proposta dela da Graça. Como essa criança aprende? Ela é sensitiva, sabe? Ela tem que pegar nas coisas, ou só de ficar escutando ela vai aprender. Então, dentro de cada lição, a gente tinha alguns passos que a gente precisava fazer para realmente marcar a criança daquela forma. Pode passar para a gente ver, então, alguns detalhes importantes nesse aspecto que a gente precisa fazer dentro desse currículo, que é o Vivos em Jesus agora. Então, o que ficou para trás não ficou tão para trás, porque a gente vai com ele até dezembro, tá? Então, ó, quem tem lição de hall, jardim e primários e que voltavam no período, então hall a cada 2 anos voltava, jardim e primários a cada 4 anos, jardim ainda 2 anos, primários e juvenis a cada 4 anos, em dezembro encerra esse ciclo hall, jardim e primários, tá? Encerram esses jogos de lição, esses manuais todos. Se você até quiser guardar para algum motivo, pode guardar, mas possivelmente você consegue tudo pela internet o dia que você precisar, tá? E agora a gente mergulha, então, nesse novo projeto. Então, o que que eu vou falar dele? Eu vou dizer que a Conferência Geral, lembra da cúpula? Ela está lá, são 13 divisões. A Conferência Geral abraçou a ideia, falou: opa, nós precisamos fazer algo diferente. E há mais de 5 anos atrás, eles procuraram especialistas, pessoas crentes de verdade, tá? Com pureza de coração e com mente estudiosa e que vivenciaram alguma coisa com seus filhos. E procurando, acharam uma moça chamada Nina. Nome bonito, né? Nina, lá na Austrália. Falaram: Nina, você consegue preparar para nós? E ela falou: com a graça de Deus. Só que ela não está sozinha, tem uma equipe, gente. É uma equipe de umas 70, 80 pessoas diretamente ligada, estudando. Então, tudo que vocês verem de Vivos em Jesus foi muito estudado há tempos, tá? Eles não param, eles estudaram cada detalhe do que está sendo colocado. Músicas estão sendo preparadas para cada fase dessas. Eles escolheram os melhores artistas. Só brasileiro tem 3, tá, gente? Ó, o orgulho aí, ó. Por quê? Eles procuraram as melhores imagens, os melhores ilustradores. Então, assim, tudo foi pensado nesta geração que nós temos aqui. E isso é importante, porque nós queremos ter crianças que vivam por Jesus, que vivam em Jesus, porque elas vão poder ter a eternidade. É isso que nós precisamos, sabe? Então, abra seu coração, ore por isso, para que você assimile as ideias, tá? Tem muita coisa que você vai falar, mas isso já tinha. Já tinha e tá ótimo. Vamos praticar o que já tinha e vamos inserir os elementos novos dentro disso daí. Pode passar, então. Então, mergulhando agora no Vivos em Jesus, para a gente conhecer um pouquinho essa estrutura do que é que foi pensado. Primeiro, precisava-se de um novo currículo? Sim. Não é porque ele estava assim
totalmente ultrapassado, mas tinha algumas coisas que precisavam por conta dessa nova população que está chegando. Pode passar, para a gente ver direitinho como que era. Então, vamos lá. Existem mais 2 bilhões de pessoas no mundo em apenas 25 anos. Muito grande a população, está crescendo muito, é muita gente nova, tá? O crescimento foi muito grande, tá? Nesse período da população. Então, se você fizer uma enquete aí na sua igreja, veja quantas pessoas têm menos de 10 anos de igreja. Tem muitas, tá? Tem uma população bem antiga, tem uma falha no meio, e daí tem uma grande população agora no início. Então, Tava deitando em cima da Sônia. esse foi um dos Senta aí. motivos. A Regina está com o microfone ligado. Pode passar, por favor. Então, um dos Ah, motivos é esse boom da população, que aumentou bastante e que nós precisávamos ver que método nós vamos colocar, tá? Uma outra questão, as gerações anteriores e à frente e após a mudança. Então, vamos estudar um pouquinho as gerações, tá? Isso aqui depois você dá um print aí na sua mente, porque assim, ó, a gente teve a população pós-guerra, 1828 até 1945, pós-guerra, tá? Terminou a guerra, eles têm um jeito diferente de viver. Tá? Aquele pessoal que passou pela guerra, que passou fome na guerra, que sofreu, que perdeu alguém. Na sequência, a gente tem o que eles deram o nome de baby boomers. Quem são esses? Se você vê a data, hoje eles estão com até mais ou menos 78 anos, de 60 a 78. Alguns falam assim, eu não gosto de ser baby boomer. Gente, não é gostar ou não gostar, tá? É a idade que a gente tem e naquele período a gente vai assimilar algumas coisas. Então, eu morei numa ilha quando eu era criança e era muito interessante, eu pensando nos baby boomers. Porque nessa ilha existia uma doença que, quando a criança nascia, eles não esterilizavam para cortar o cordão umbilical. Então, eles falavam assim: morreu do mal de 7 dias. A minha mãe e meu pai, eles cuidavam da escola adventista e do postinho de saúde. Então, a mulher chegava, ela não tinha assim aquela expressão de dor, de sofrimento que a gente vê hoje quando uma mãezinha perde o bebê. Ela parecia que estava anestesiada, ela só falava assim: ai, virou anjinho, morreu do mal de 7 dias. O que que os pais baby boomers faziam? Qual era a luta deles? Eu não quero que meu filho morra. Entenderam? Meu filho não pode morrer. Geração X. Ó, a maioria dos baby boomers, que nasceram de 1946, 47, por aí, eles tinham um problema sério, eles usavam dentadura, tá? Segura aí essa informação. Baby boomers perdiam muitos as criancinhas ao nascer, então a mortalidade infantil era muito grande e os baby boomers lutavam com unhas e dentes para não perder seus filhinhos. Geração X, 1965, essas datas aqui, gente, variam um pouquinho, tá? Aí, hora você tá baby boomer, hora você tá geração X ou Y, depende muito da fonte da pesquisa. Essa é uma média que tá aqui. A geração X, ela já pensava assim, eu não quero ter filho banguelo, não. Por quê? A parte de morrer criancinhas meio que já estava sanado. Então, agora qual era o problema? Dentição. Ela não queria que o filhinho tivesse. Vocês entenderam como a cabeça vai mudando? Estou usando um exemplo simples e que é real, tá? Geração Y, os millennials, 1981. Tem alguém deles que usa dentadura? Não. Então, vocês viram, ó, a diminuição da mortalidade infantil, a diminuição das dentadurinhas por aí, né? E depois nós vamos ver a entrada dos aparelhos, porque não bastava ter dente, tinha que ter dente alinhadinho, tá? Então, esta mudança de pensamento faz muita diferença na hora que eu vou usar a didática, o jeito de contar a história. Eu só vou ler agora, só para vocês verem o que que aconteceu. Olha que período grande, 1928 até 1945, tá? Mais ou menos 20 anos. Baby boomers, 46, 64, mais ou menos 20 anos. Geração X,
1965 a 80. 15, vamos por 20 por aí. Geração Y, 1981, 1996. Quase 20 também. Geração X, 1997, já vai até quando? 1912. Dá uma espremida. Geração Alfa, 2013 a 2024. Quantos anos deu aí na sua conta? E a geração Beta está começando agora, 2025. Nós temos lá nas nossas classes geração Alfa. Entenderam? Como que a minha cabeça de baby boomer ou geração X, que estava lá preocupada com os dentinhos, vai encarar essa geração agora que não tem esse tipo de coisa. Então, a cabeça do ser humano foi mudando, a metodologia também precisa mudar, tá certo? Então, nós estamos normalmente 3 gerações para trás daqueles que nós estamos ensinando, tá? Isso é importante a gente saber, porque eles têm algumas características excelentes e vão ter algumas dificuldades também, tá certo? Pode passar o slide. Muito bem. Pós-modernismos. O que é que se infiltrou em tudo nessa modernidade, tá? Essa vida foi mudando. Então, quando a gente pensa, 1960, tinha televisão? Raríssimas casas. Hoje, nem a televisão que se assiste mais. Então, a cabeça está mudada e por isso tudo precisa ser mudado também. Pode passar. E daí a gente vai ver alguns detalhes muito importantes, tá? Que é a evolução da tecnologia. Eu me lembro quando meu esposo comprou um 486, um computador gigante, que era uma mesa inteira. Ele ficou a noite inteira de tão entusiasmado. O que é hoje o 486? Não é nem sucata mais, né, gente? Porque a tecnologia ela foi revolucionando, revolucionando, e hoje o que que a gente tem? Tem o IA. A gente tem o site GBT, a gente tem uma Alexa, a gente tem. Então, às vezes, você está no celular, está no computador, com a televisão ligada, Alexa falando, e assim vai, sabe? Então, a tecnologia, ela influenciou o estilo de vida que nós estamos tendo hoje. E isso faz muita diferença, sim, tá? Para tudo que nós precisamos. Nós somos de uma geração, quem nasceu até o ano 2000, né? Que tinha um jeito de praticar as coisas, de encontrar as coisas, né? Quantos aqui não estudaram com Barça, né? A gente tinha que pesquisar. Hoje não, você faz uma pergunta e você já tem a resposta assim, oral, escreve isso para mim, faz um resumo para mim, e aí vai, tá certo? Então, eu não vou me ater muito a tantos detalhes da tecnologia, porque vocês acompanham tudo isso, como tudo mudou, tá certo? E por isso nós temos que ter um currículo que vai trabalhar com essas cabecinhas que estão assim, ó, a tecnologia na ponta dos dedinhos. Pode passar. Isso é importante saber? Lógico que é. É extremamente importante saber, porque através disso eu vou entender essa criança de hoje. Eu vou buscar recursos para chegar nessa criança que está aí, tá? Então ela tem tudo na mão, ela tem o mundo na mão, o que ela quiser está na mão, mas o que está entrando para o seu coração? E de que forma isso entra, tá certo? Pode passar, Jennifer. Muito bem. O que que aconteceu com a igreja? Eu estou falando de forma geral, tá? Nossa igreja, o que que aconteceu? Ano 2000, fizeram as continhas lá, 11 milhões de pessoas. 2025, hã? É isso mesmo, 24 milhões de pessoas. É o total que nós temos. E 44 milhões destes estão desde 1965. É muito importante a gente pensar nisso, tá? Alguém está falando da pesquisa de trabalhos da escola, desbravadores, sim, e nós temos todos esses dados depois para passar para vocês, vai estar nesse manual também que vocês têm ali. Então, a gente vai ver que as coisas cresceram, elas estão tendo um boom,
E graças a Deus, porque a gente sabia que nos últimos tempos mais pessoas vão se converter. E daqui para frente, gente, ó, vamos orar para o processo ser acelerado e mais pessoas conhecerem a Jesus também. Pode passar. Então, vocês viram? Foi isso. A igreja cresceu. E qual é a nossa necessidade agora? É mudar o currículo para que nós tenhamos um propósito de ver como está essa mentezinha, e daqui para frente, esses betazinhos, né, que estão vindo aí, como que eles vão, que percepção eles vão ter da Bíblia? Vou contar a história de netinhos, né? Eu tenho um netinho de 2 anos, e quando vai fazer o culto com ele, eu estou na casa da minha filha esses dias, é muito interessante, porque ele quer ser, agora tá a lição, né? Na hora que, hoje eu pus as minhas 2 mãos assim, e ele trouxe bonequinho para fazer o mergulho as 7 vezes, tá? Mas a participação de uma criança de 2 anos é uma coisa incrível, sabe? Decora o verso áureo. Então, é impressionante como a mente está mudada. E nós precisamos trabalhar isso. Ele interage com as questões, sabe? E ele faz um mix de brincadeiras, mistura as histórias bíblicas, é uma coisa bem interessante. Então, a mudança curricular, ela tem um propósito muito especial, que é atrair as novas gerações para Jesus através de elementos metodológicos atualizados. Só isso. Então, se alguém falar, ah, mas o outro currículo. Não, não é para falar, tipo assim, você pode falar, foi um bom currículo naquele período, durou, pronto. Mas agora nós vamos atrair mais crianças com essa nova metodologia que nós vamos usar, tá? Então é isso que aconteceu, toda essa mudança com o aval e todos os recursos, gente. O custo disso é altíssimo, tá? Para que a gente possa alcançar essas crianças. Pode passar. Então vamos lá. Mudanças chegando. Qual é a primeira mudança? O nome das salas. Isso virou meio que uma guerrazinha, né? Ah, antes dos nomes, aqui só tá dizendo as nomenclaturas dos currículos, tá? Como que era? O Grace Link e tal, o Elo da Graça, em Labones de la Gracia. Agora vai ser Vivos em Jesus para nós, Alive in Jesus, Vivos em Jesus. Pode passar. Agora que vem esse outro slide que eu queria comentar com vocês, que é a nomenclatura das classes. E alguém vai falar assim: ah, eu não dou conta. Gente, escreve, põe post-it na geladeira, começa a gravar isso. Não é tão difícil, tá? Então, mudanças. Presta atenção. 0 a 12 meses vai ser uma classe. Vamos dizer que era como se fosse o hall A, as igrejas que tinham uma outra classe para hall? É isso. Mas é só até 1 ano. Essa é uma lei de medos e persas? Não. Se você ainda não tiver no começo essa mudança de ter uma sala a mais, você vai deixar tudo junto, porque é praticamente a mesma lição, tá? Mas você vai lutar para ter um espaço. Por quê? Porque nessa classe de 0 a 12, os pais vão ficar juntos. Ah, que legal. Então, tinha professora que dizia assim: ah, eu não gosto dos pais porque eles conversam. Você vai trabalhar para ajustar, para que eles tenham material à mão, porque eles têm que aprender. E mais um detalhe que eu já vou antecipar. Ó, põe os dedinhos aí, ó. Viram 3 dedinhos? Cada lição vai durar 3 meses. Aí você fala, nossa, eu não vou dar conta de passar uma lição, 3 meses a mesma lição. Lógico que vamos dar conta, porque brasileiro é criativo, né? Nós vamos criar jeitos diferentes de cada sábado passar. Mas o que a criança precisa? Repetição. Tem que bater na mesma tecla. Então, o rol no Elo da Graça ficava 1 mês. Agora vão ficar 3 meses com a mesma história. Então, eles vão ter 4 histórias no ano. É fácil, olha o lado bom. Você vai confeccionar o material e vai usar aquele material por 3 meses, certo? E você vai ensinar os pais a confeccionarem o material, porque eles precisam ter em casa uma caixa sensorial. E a criança vai pegar coisa, e vai ouvir coisa, e vai cheirar, entenderam? É uma caixa sensorial para trabalhar. 0 a 12 meses, qual é a classe? Como ela se chama? Classe dos bebês. Ai, que fácil, porque é bebezinho mesmo.
tá? De 1 a 3 anos. Fez aniversarinho de 1 ano, já pode ir para essa classe, tá? Até o terceiro ano inteiro. Depois ele vai fazer aniversário de 4, já vão preparando essa criança para ela passar para outra classe. Então vamos lá, eu não vou detalhar muito, mas assim, ó, classe dos bebês, depois iniciantes, de novo I de infantis, tá? E depois primários, que continua primários. Muda a faixa etária, sim. 1 a 3 anos, infantes. 4, 5 e 6, infantis. 7, 8 e 9, primários. E depois vai ter juvenis, que não se chama mais juvenis, é pré-adolescentes. Depois vai ter adolescentes. E todo esse currículo até os 18 anos, gente. Então, calma, que ainda vai demorar um pouquinho para chegar para os pré-adolescentes e adolescentes, e depois entram também essa turminha mais jovem aí no pedaço. Pode passar. E olha que interessante. Agora é para vocês babarem. Tem um detalhe. Algumas pessoas falam, ah, não gostei, classe dos bebês, infantis, infantes. Então, foi dado uma espécie de codinome, tá? Então, vão ter aquela turminha que já está de 1 a 3 anos, a gente vai chamá-los de crescidinhos. Os que seria o jardim, né, de 4, 5 e 6, os pequenos descobridores. Olha que chique. Daí você já põe lá na porta, crescidinhos. Pode pôr os infantes, crescidinhos, pequenos descobridores e os primários, que vão ser primários mesmo, seguindo o mestre. Então, a lição deles já vai vir com essas nomenclaturas. Assim como nós temos hoje a lição dos jovens, tem um nome paralelo, a lição dos adolescentes também tem um outro nome, em vez de falar adolescentes, e nós vamos ter aí. Agora, babem. Vocês estão vendo as imagens? Não é show? É este tipo de imagem, porque a criança de hoje ela capta pela imagem. Então, eles prezaram, estudaram que tipo de imagem, a cor, a paleta, tudo foi pensado para atrair essas crianças, porque esse é o objetivo do Vivos em Jesus. Pode passar. Olha que interessante o que a gente vai conhecer agora, tá? O currículo da Escola Sabatina Vivos em Jesus é um programa abrangente e bíblico, projetado para nutrir a vida espiritual de nossas crianças e jovens, desde os bebês até os 18 anos, conforme eu acabei de falar. Este currículo é baseado no conselho bíblico do ensina a criança o caminho que deve seguir, que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E através desse currículo a gente procura incutir princípios espirituais sólidos, a gente vai provendo desde a criancinha, para que ela possa ter um relacionamento profundo e duradouro com Jesus. É isso que a gente quer aprender. É isso que a gente quer ensinar. Um relacionamento assim, ó, unidos, para que a criança possa sentir quem é Jesus. Vou dar exemplo da minha netinha, a mais velha. Tanto que ela vai fazer aniversário aí domingo. Ela estava mais ou menos com 3 anos e pouquinho. A vovó materna dela, que é do meu filho, né? Mudou para o interior. Tá lá morando em Tatuí. E é um quintal bem grande, quase 3.000 metros, é uma chácara. E daí eles juntaram toda aquela folha seca, os galhos que tinham caído, recém-mudado. Então, juntaram e fizeram uma grande fogueira. E na hora que meu filho gosta de acender fogo, estava lá lidando e subiu as labaredas eram muito altas. Ela ficou tão apavorada, pensa numa criança de 3 anos, 3 anos e meio ali do lado daquilo, e ela falou assim: apaga, papai, apaga, vai pegar fogo em Jesus. Gente, eu me derreti com isso. Para ela, Jesus é quem? É um ser vivo, real, que está ali e que aquele fogo chegando lá podia queimar o Jesus. Olha a cabeça de uma criança. É uma cabecinha diferente, né, da nossa. Mas por que eu estou falando isso? Relacionamento profundo com Jesus. A criança sabe que Jesus existe, que é real, mesmo ela não vendo. É isso que a gente quer. E a gente quer que ela tenha um relacionamento duradouro, toda necessidade, toda alegria, o que ela sentir, ela pode confiar e contar com Jesus. Pode passar. Então, a direção do Vivos com Jesus é essa, tá?
chegarmos para que a criança possa ficar entusiasmada ao ver Jesus. Qual é o fundamento, então, disso? Aqui nós vamos ver os pilares, tá? Pensa numa construção de uma casa, tá? O que que precisa primeiro? O alicerce. E o alicerce, a base para afirmar toda essa teoria e metodologia, se chama Bíblia. Entenderam? Então, ela vai estar baseada na Bíblia, ela vai ter todas as histórias bíblicas, ela vai ter todo o doutrinamento bíblico que a criança precisa, quando chegar no final, saber. E também nós vamos encaixar junto disso história da igreja e missão. A gente vai ver os detalhes. O primeiro pilar que vocês estão vendo aí ainda é a graça, porque nós estamos fraquinho ainda na graça, gente. Nós temos que entender que é Jesus que fez tudo por nós. Então, todas as lições, ela vai ter esse mix, a história bíblica, tá? Os trabalhos bíblicos, a metodologia, mas focando, eu preciso alcançar que essa criança entenda o que é a graça de Cristo. Pode passar. O próximo vai falar um pouquinho do desenvolvimento do caráter. Então pensa assim, ó, se um dia alguém te espremer, 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 o que que fica? A sua essência. Quem é você? E esse quem é você é o seu caráter. E é a única coisa que vai para o céu, gente. Então, esta metodologia está pegando assim, eu vou falar, pegando pesado, principalmente para os pais entenderem como que eu formo um caráter. Como que essa criança vai ser fiel, vai ser verdadeira, sabe? Nós estamos numa crise mundial. As pessoas, sabe? Tudo parece que é possível, que pode. Não. Nós vamos saber o que é reto. E como disse Esther, se perecer, pereci. Mas eu vou fazer o que é certo aos olhos de Deus. Esse é um dos focos das lições, tá bom? Então é graça e o desenvolvimento do caráter, e o próximo pode passar, que vai falar uma coisa tão gostosa que a gente entende, que desenvolve a nossa fé, que é a missão. Então, cada sábado, nós vamos ter uma história, parte de uma história motivando a criança para ela ser um missionário. Isso não é demais? Eu fico encantada, porque eu gosto muito de história. Acho que vocês também, né? Todo mundo que está nesse ramo aí. E a gente vai poder ter essas histórias reais, tanto dos pioneiros ou de missionários atuais que estão trabalhando para ajudar a salvação de outras pessoas. Mas as crianças vão entender o que é missão e como ela pode fazer isso. Faz aí o teu print, tá, de tela. Quais são os fundamentos do Vivos em Jesus? A base, o alicerce é a Bíblia. E daí você tem 3 ramos: a graça, o desenvolvimento do caráter e a missão. Tudo isso junto, misturadinho a cada sábado para as crianças. Isso vai fazer muita diferença na vida deles. Pode passar. E a gente vai começar a entender algumas coisas, como isso, esse desdobramento, tá? E agora é só um exemplo que vem nos slides a seguir, para você entender a estrutura de como isso foi feito. Pode passar. Isso. Então, aí está. Faz de conta que você está num campo que não tem nada, e daí vai vir o quê? A base da casinha. Pode passar para a gente ver essa base aí. Isso. O que que é essa base? É a Bíblia, tá? Sem tirar uma vírgula, sem tirar um pinguinho do i. O fundamento do Vivos em Jesus não são teorias por aí, não, tá? Nada disso. Mas tudo isso foi estudado, mas baseado na Bíblia é que foi criado Vivos em Jesus. Pode ir passando os slidezinhos que elas vão vendo a estrutura dessa casinha. Toda casa precisa ter água. A gente sabe que Jesus é a fonte da vida, tá? Mas a água aqui a gente pensa mais nessa questão da graça de Cristo saciando a nossa sede, preenchendo as nossas células. E as paredes dessa casa é a construção do caráter. Gente, eu tenho estudado bastante. E são pessoas assim, algumas nem são cristãs. Elas falam dos 1000 dias, depois agora já estão falando até os 6 anos, a importância dos 6 anos na construção do caráter. E eu falo, Ellen White falou até os 7, metade do caráter está formado. E olha lá, a comprovação do que é necessário. E o teto, o que dá
assim, a proteção para essa vida que está se dedicando a Deus é a missão. Olha que interessante. A construção deste currículo é como se fosse uma construção de casa, que nós vamos formar na vida de cada um. Casa significa o que para você? Porto seguro. Dizem que quem casa quer casa, mas a gente vai para o céu para ter uma casa, tá certo? Isso é muito importante. Pode passar o próximo slide aí para a gente ver, então, algumas novidades. Hoje o mundo ele está com uma metodologia, e vocês sabem muito bem, tem uns tipos de novelinha por aí que tem até outro nome, tá? E que tem alcançado muitas pessoas. Então, as narrativas foram trabalhadas para alcançar essa galera que nós vamos trabalhar, tá certo? Tem muita pergunta para discussão, porque a criança ela aprende quando alguém pergunta para ela. Então não pensa que, ai, tá aqui à toa essa pergunta. Não, a pergunta é importantíssima. E cada criança tem o seu tempo para responder. Às vezes ela nem responde ali na sala, mas lá na casa dela ela fala: "Oh, entendi", pela pergunta que foi feita. Tem tópicos para conversar sobre a fé intergeracional. Isso é importante, porque nós não estamos isolados, nós estamos num conjunto, uma igreja tem que ser toda intergeracional. Nós vamos ter desafios para a missão, nós vamos ter atividades sugestivas para ter uma maior comunhão. E o que eu achei muito importante, os pais precisam, porque tem o culto familiar, tá, gente? Mas a criança já vai aprender desde pequena a ter o seu devocional, fica aqui com o seu livrinho. No começo ela só vai folhear, mas quando ela souber ler, ela vai ler o livrinho. Não é o culto familiar, é o tempo de devocional da criança. E ela tem que estar vendo os pais fazerem o seu devocional também. Ela precisa ver os pais em oração. Tudo isso vai firmar, é o exemplo que ela está vendo, tá certo? Nós vamos ter as lições baseadas na natureza, nós vamos ter histórias da igreja, histórias missionárias permanentes a cada sábado, reflexão pessoal e atividades de aplicação. Como que eu vou usar esse conhecimento, tá? Vai ter ênfase na saúde, gente. Nós vamos poder ensinar com vibração algumas coisas que o mundo já está falando. Não coma isso, não coma aquilo, mas às vezes a gente ainda está, né? E daí nós vamos trabalhar, então, a questão da saúde. Todas as imagens são novas, são diversas para eles e tem mensagens espirituais para os pais a cada semana. E isso é muito importante. O que mais que tem de novidade? Pode colocar. Porque os professores podem estar pensando assim, agora, como que eu vou fazer isso, né? Então, para o professor, tem atividades interativas lá no manual, tá? Lá tem tudo, vai ter QR Code, vai ter vídeos, você vai ter uma gama de coisas para baixar a cada sábado. Tem o estudo bíblico indutivo, é o estudo bíblico mais aprofundado. Tem as histórias das missões para você ler e estudar, as lições da natureza. E já vem os modelinhos de artesanato pronto, gente. Não vai ser o máximo? Porque a gente gosta de criar e inventar, mas quando vem alguma coisa prontinha, você fala, ai, que alívio, né? Também vai ter mensagens espirituais para a gente. Nós, os professores, tem flexibilidade para as igrejas maiores e menores, é aquilo que eu falei na quantidade de salas. Tem dicas para as necessidades especiais. Você tem uma criança autista, nível 1, o que que você faz? 2, nível de suporte, né? Como que você trabalha nessas questões? E daí você vai ter sugestões dos murais para as aulas, dos painéis, os cartões, as músicas. Vai ser demais. Então, é muita novidade gostosa chegando para nós. Pode passar. Acho que já foi, né? Isso. Alguém está perguntando aí que não passou. Então, essa era a primeira aula para a gente entender um pouco sobre como foi feito esse currículo, qual é a base do currículo e o que que nós vamos ter de material. Vocês vão ter ainda mais aulas a respeito, porque daí agora vocês vão pegar turma por turma, a classe dos bebês, como que funciona, dos infantes, e daí vai, sabe? Para que vocês possam entender cada coisinha no seu momento certo. Então, agora é com vocês. O que vocês querem saber a mais, tá? O que que vocês não entenderam? Pode perguntar, oral aí, ao vivo e a cores, se quiser escrever, também a gente vai
tentando acompanhar aí o chat. Professora Nájima, eu já senti assim esse gostinho de novo currículo, coisa nova, cheirinho de novo. Sabe quando você compra um carro novo, que já vem com aquele Sim, cheirinho gostoso, aquela é bom roupa demais, né? que já vem aquele cheirinho gostoso de roupa nova, eu já estou sentindo esse cheirinho nesse novo currículo. Aliás, eu vou ser sincera para você, eu já não vejo a hora de chegar janeiro, porque eu quero ver isso na prática, né? Eu já estou lendo a revista Chave Mestra, até queria que você falasse um pouquinho, porque uma das perguntas que eu anotei, enquanto você estava falando, eu estava vinha na minha mente algumas coisas, eu fui anotando aqui. Ok. Revista Chave Mestra, ela vai continuar, ela vai, porque é um apoio para o professor, a revista Chave Mestra. Vem sempre artigos, vem novidades, né? Vem datas comemorativas. Essa revista vai continuar, ela vai nos ajudar nesse novo currículo? Tá, então, para quem não sabe, essa é uma revista que ela não é impressa. Ela vem o PDF para a gente. São pessoas reais e carnais que fazem. Inclusive, a Cuca, que é a responsável pela classe dos bebês, é que trabalha com a revista Chave Mestra. É uma das, tá? Eu acredito, eu não posso bater o martelo, mas eu acredito que vai continuar, porque já é um material que existe e dá um suporte muito grande para a gente. Para você ter uma ideia, aqui na PAC nós compramos a revista física, né? A CPB imprimiu já o ano passado e esse ano a gente já comprou e a gente está distribuindo para todos que fazem assinatura do auxiliar, já vai junto a Nossa, revista perfeito. Chave Mestra. Então, para o ano que vem, a gente quer continuar com essa prática, Sim. né? Junto com o auxiliar, já ir à revista Chave Mestra. Ah, então encomendou o auxiliar dos bebês? Vai à revista junto, Ok. né? A revista dos primários, enfim. Mas, gente, não deixem de Ó, aproveitar essa então eu vou dar pérola. uma dica. É assim, ó, eu acho que agora a gente precisa, todo o material vai ser novo. Então, o ideal, não sei se você trabalha com assinatura, Marta, é todo mundo ter assinatura, porque daí você já está com o seu material garantido. Então, a classe dos bebês, você vai ter 4 manuais que se repetem, quatro, 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 é aqueles mesmos, até mudar o currículo, que eu espero que não mude tão Não vai rápido. mudar Eu mais. espero que Jesus volte logo. Eu Com isso também. daí a Então, gente fecha, né? já, já que nós estamos falando do manual O do ciclo. professor, É que de é o 3 anos os outros. isso, já que nós estamos falando do auxiliar, tem muita gente já me perguntando, Marta, o que que aconteceu? Sempre no mês de julho, a PAC manda o formulário para a gente já fazer a assinatura para o ano seguinte. Esse ano já passou julho, está acabando agosto e nada desse formulário. Vou explicar para vocês. Por estar iniciando a nova metodologia, a CPB ainda está preparando esse material. Então, ele está um pouquinho atrasado, mas não quer dizer que não vai chegar na mão de vocês a tempo para o início do ano. Só assinatura que nós não vamos fazer agora, porque a professora Gláucia, ela está tentando diminuir o máximo o custo dos auxiliares. Porque, gente, a partir do ano que vem, a gente vai começar tudo de novo a guardar. Então, todas as igrejas terão que fazer assinatura. Até então, tinha muitas igrejas, professora Nájima, que guardavam e já Não tinham. precisavam mais, é. Agora, gente, eu quero fazer um apelo para vocês. A professora Nájima já falou, mas eu vou fazer novamente. Joguem fora os manuais velhos, para que você não se sinta tentada a buscar alguma coisa nele, porque não vai resolver mais. Ela falou que se você quiser, né, procurar alguma coisa, vai ter tudo na internet. Realmente, hoje em dia a gente está diminuindo papéis, porque a gente tem num computador tudo que a gente precisa na internet. Então, eu quero fazer um apelo sério para vocês. Eu já sugeri para algumas amigas, faça uma reunião com as suas professoras, peguem todos os manuais, abracem eles, façam uma oração agradecendo a Deus por todos esses anos terem usado esses manuais. Depois vocês vão queimar esses manuais como uma oferta de gratidão a Deus, um reconhecimento do que Deus preparou nesses 25 anos aí usando os auxiliares do Elo da Graça. Mas Só não ele queima ainda do quarto trimestre, tá? Por favor, que não, vocês ainda vão usar não, até dezembro. esse ritual você faz em dezembro. Quando terminar, você reúne o seu grupo, agradece a Deus e ó,
bola para frente, gente, Sim. começar de novo, tá? Mas todos Eu vocês. acredito, Marta, que em outubro, para essa trimestral, nós já vamos estar com todo o material prontinho. Então, a CPB está lá, ó, dia e noite sem cessar. Eles têm praticamente o mês agora de setembro para fechar tudo. Imagina a trabalheira que é. Isso mesmo. Mais um detalhe, já que a gente está falando disso, a questão das assinaturas das lições para as crianças, né, professora Nádima? Sim. Bem, você já falou da classe dos bebês. Os bebês de 0 a 12 meses, eles não terão lição física. Vai ser um livro que o pai vai Isso. ganhar, não é, Nádima? Explica para a gente. Isso. Ganhar não, adquirir. Então, a lição, que antes era uma lição do hall, né, que pegava até 3 anos, os pais compravam e tinha onde desenhar e tal. Essa de até 1 ano não tem. É só material para os pais. Tipo, agora você canta a musiquinha tal. E a gente já sabe quais são as lições, tá? Ah, que legal. Vamos dar um spoiler? Pode, claro. Criação, a primeira, 3 meses falando da criação, depois vai falar de Jesus, o bom pastor, a arca de Noé e o bebê especial que é Jesus, Isso tá? mesmo. Olha, já Então, falou as essas 4 lições. lições, o que você já fluir aí de ideias, fala, nossa, da criação eu já tenho esse e esse material, a gente pode usar muita coisa, tá? E essas mesmas lições, mas desmembradas, vão ser para a próxima classe. Aliás, todos eles, até os primários, nós vamos passar os primeiros. A primeira lição do currículo é sobre a criação, para todo mundo, é geral. Tá legal. Professora Nádima, como o nosso tempo já está se esgotando, que a gente quer Sim. terminar 9h30, nós temos 7 minutos só para terminar, então vamos deixar um pouquinho para a semana que vem, não dá para falar tudo Tá hoje, bom. né? Então, gente, volta na semana que vem, sexta-feira que vem, quem vai dar aula para a gente é a professora Vânia, a nossa líder da União. Ela vai falar mais um pouco, mas. A Jennifer, essa joia preciosa aí que está nos ajudando nesse período agora, nos próximos meses, a Jennifer vai colocar no grupo. Tem um grupo, né, Jennifer? Você quer falar um pouquinho sobre esse grupo que existe das alunas? Oi, tô aqui me arrumando. Calma aí. Pode falar. Oi, gente, tudo bem? Bom sábado para vocês. No grupo já está publicado também o nosso quiz, está publicado o material de hoje, o PPT, e o PDF também para você conseguir estudar, realizar o quiz. E tem também o link da presença que está aqui no grupo, mas a gente também pode publicar por lá. Então, nesse grupinho, a gente vai estar enviando materiais, vídeos também. E fique bem tranquila, caso você também quiser fazer algumas perguntas que surgirem, a gente vai estar bem à vontade para responder, estamos à disposição. E algo bem importante que você possa, por favor, marcar seu nome completo, para que no dia da nossa trimestral a gente possa fazer a nossa investidura. Isso mesmo, Jennifer. Então a Tem uma Jennifer pergunta, já foi Marta. rápida. Ela já foi rápida em colocar no grupo já o PDF da aula de hoje, o PowerPoint que você assistiu agora com a professora Nádima já está nesse grupo de PPT. WhatsApp e também ela já colocou o quiz. Marta, que quiz é esse? É aquela provinha que a gente fazia na aula mesmo, só que agora a gente não está mais fazendo aqui na aula. Você vai fazer na sua casa e clicar lá em enviar, porque é um forms. Então você preenche a provinha. Se você tiver dúvida, gente, pode pesquisar no material. Ai, nossa, essa eu não estou lembrando, é de data, minha cabeça não está lembrando. Vai lá, pesquisa no material, preenche a provinha e envia para a gente, tá? Se possível, até segunda-feira. Por quê? Porque a gente tem que verificar quem fez para a gente já preparar e organizando aí a questão do nosso certificado. Só vai receber o certificado e o PIN quem assistir as 4 aulas e mandarem as 4 provinhas. Se não, aí você não recebe, porque você precisa assistir. Ai, mas eu tenho uma amiga que ela vai querer, mas hoje ela não pôde. Tudo bem, a Jennifer depois vai colocar a gravação dessa aula de hoje lá no grupo. Ela assiste a aula gravada e depois ela preenche e faz. Não tem problema. O importante é que vocês
façam todas as aulas para você receber o PIN. Nadma, aqui a gente dá de presente o PIN e a gente dá o certificado impresso, tá? Quem quiser o certificado virtual também, a gente manda. Ah, eu não sou de São Paulo, eu sou aqui do Rio de Janeiro, de Ótimo. Goiás, do Mato Grosso, lá do Nordeste. Não tem problema, a gente manda o certificado para vocês, né? Só não vou mandar o PIN, porque o PIN é só para as alunas da APAC, tá bom? Uhum. E quem não é investido ainda, ah, Marta, mas eu recebo o PIN, mas eu não sou investido, líder, não tenho lenço. Na trimestral, nós vamos fazer a investidura. A professora Nájima vai estar lá com a gente, ela vai nos auxiliar nessa investidura, ela vai falar, sabe? E aí vocês vão ganhar também de presente o lenço. Então, vocês ganham o lenço, o PIN e o certificado. Quem já é investido, já tem lá o PIN do nível 4, do nível 5, do nível 6. Você vai de uniforme, vai entrar e lá você só vai receber o certificado e o PIN do nível 8. Mas todo mundo que está fazendo o curso tem que ir de uniforme na trimestral para participar desta linda cerimônia, que vai tirar foto, vai ser um momento muito especial, tá bom? E Quando que é ganhar a um presente. trimestral? Jennifer, quando que é a trimestral, Jennifer? Dia? Está chegando agora em mês de setembro. Dia 21, né, Jennifer? Isso, deixa eu ver aqui, isso mesmo. Menos de um mês, menos de um mês. Hoje é dia 22 de agosto, menos de um mês. Nós já estamos começando a contagem regressiva aí. Gente, não dá para faltar nessa trimestral. Vocês vão ganhar um presente da professora Nádima sobre o currículo Elo da Graça. Vocês vão ganhar um presente meu, que é sobre o tema da trimestral. Ai, não posso dar spoiler, senão, ai, Não pode. mas só quem for. Quem não for, fala, ah, Marta, eu não fui, mas eu quero. Não, só quem estiver lá, porque, gente. A gente tem que valorizar quem está fazendo todo o esforço de participar da trimestral, né? E essa trimestral, nós vamos ter, assim, um momento de muita inspiração. Nós vamos ter uma encenação bonita, nós vamos ter música especial, nós vamos ter, assim, um momento de gratidão muito grande. Tanto que o tema da trimestral é gratidão. Né? Nós vamos falar sobre gratidão. Vamos ter uma retrospectiva dos 4 últimos anos aí, tudo que aconteceu no Ministério da Criança e do Adolescente, e vamos ter também a visitação nas salas do Ministério Infantil do NASP. Você vai poder entrar, olhar, tirar foto. Ai, gente, vai ser muito legal. E vai ter um tempinho para você fazer compras. Tá? Ah, eu quero comprar algumas coisinhas. A professora Nádima vai levar lá algumas coisinhas bonitas que ela tem para ela vender também para vocês. Vai ter outras pessoas que vão levar coisinhas bonitas para vender. Então, vai ter um momento que você vai poder comprar materiais bonitos, novos para sua igreja, já com a proposta do novo currículo também, tá bom? E do quarto trimestre também. Gente, estamos chegando ao final dessa aula. Eu quero fazer uma pergunta para vocês sobre o que a professora Nádima falou hoje. Alguém ficou com uma duvidazinha e quer perguntar para ela, aproveitar que ela está aqui com a gente? Pode levantar a mão ou pode fazer no chat a sua pergunta. Ela já está de olho aí Tem nesse Pergunta no algumas chat. perguntas aí no chat. Tem algumas É, perguntas? Opa, Marta, ano passado. uma, perguntaram era sobre o ciclo. Ele vai Pode. se repetir, sim. Então, por exemplo, a criança saiu da classe dos bebês quando fez 1 ano, outras estão entrando. Então, ela pode entrar na lição da arca, mas ela vai sair quando ela chegar, ela passar as 4 lições, entendeu? As outras classes, o ciclo é de 3 anos. A cada 3 anos muda. Então, você precisa comprar 3 anos de manuais, ou não sei, é comprado, né? E daí você já guarda eles, porque ele vai se repetir para as 3 classes que vem depois. Eu estou lendo O aqui um tempo da pouquinho. escola sabatina não vai mudar, tá? Ele continua o mesmo tempo, porque isso está no manual, e nós estamos no guarda-chuva da escola sabatina mundial, tá? Então, isso, o tempo não muda. Legal.
Deixa eu ver aqui, excelente aula. Nossa, todo mundo amou sua aula, professora Ah, Nádima. Falei para vocês que essa mulher aqui é fera eles de querem saber como adquirir o material novo. Possivelmente é só lá na trimestral, viu, gente? Que vai ser na lançado. trimestral. Inclusive, eu vou levar a camiseta também, tá? Para vocês, quem quiser adquirir, nós vamos sortear, gente, muitos brindes. Olha, ferro de passar roupa. Ai, não vou falar tudo aqui, porque senão eu vou tomar muito tempo e eu preciso terminar, que eu sei que vocês estão cansadas. Sexta-feira bate o cansaço geral. Mas vai ter muito sorteio de brindes para vocês, camisetas, materiais, utensílios domésticos que vocês vão poder levar de presente para casa. A Bíblia que eu amo, que eu sempre gosto de sortear na trimestral, essa Bíblia ilustrada, linda, que vocês amam, vou levar para sortear na trimestral também. Então, gente, se você for na trimestral, você vai voltar tão feliz que você vai falar assim: ah, não vou perder mais nenhuma trimestral, que isso aqui é uma bênção, tá bom? Professora Nájima, muito obrigada pela sua aula linda de hoje. Não vejo a hora de chegar dia 21 de setembro para eu te dar aquele abraço. Menina, eu tô com os 3 presentes aqui que eu não consegui mandar para você para São Paulo. Eu vou ter que Não entregar vai tudo ter nada. pessoalmente. Vou ter que entregar tudo pessoalmente no dia da trimestral, né? Porque eu gosto de presentear essas pessoas queridas, maravilhosas que eu amo e que sempre me ajudam e me fazem crescer. Cada aula, cada momento que eu passo com vocês, eu cresço, eu aprendo muito, né? E é isso que é importante, essa troca de conhecimentos, essa troca de amizade, de carinho. Porque no céu vai ser assim, né, gente? No céu vai ser esse momento gostoso que a gente vai passar ao lado de Jesus com as nossas crianças e adolescentes. Amém. Queridos, para terminar, então, vamos orar. Vou pedir para a professora Nájima orar para a gente. E semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, na mesma sala aqui da minha casa, eu vou esperar vocês para nossa segunda aula. Não faltem, hein, gente? Ó, tem gente saindo, já estava 55, agora está 48. Estou acompanhando aqui. Não foge, espera aí, tá? E não esquece de preencher a lista de chamada, o forms da chamada que a Jennifer já colocou aí para vocês e vai estar no grupo também, tá? Ora pra gente, minha linda. Que Deus abençoe você. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer com um coração sincero, porque tu tens cuidado de nós, mas também tem cuidado dessa geração, das crianças, fornecendo para nós agora uma nova oportunidade de ensino para essas crianças que estão chegando com uma cabeça tão diferente. Nós sabemos o volume tão grande de doenças, de transtornos, de coisas que têm assolado as nossas criancinhas. E por isso, Senhor, nós pedimos que nos dê a sabedoria necessária para utilizarmos esse novo currículo para a tua honra e para a tua glória. Senhor, capacite cada professor, dê a instrução necessária, mas que todos nós nos voltemos a ti, em busca do conhecimento, para podermos nós, como professores, crescermos e abençoarmos famílias inteiras através daquele trabalho que faremos com as crianças. Amém. Ajude, Senhor, esses pais que precisam tanto deste reforço, desse apoio para fazer o culto familiar, o devocional com seus filhos. Cuida, Senhor, para que nós possamos realmente mostrarmos para este mundo que temos famílias diferenciadas em nossa igreja. Abençoe de forma muito especial a Martinha, o seu trabalho, o seu vigor, sua alegria, que ela possa continuar te servindo com muito carinho, para poder levar a gente, todos nós professores, a termos uma motivação especial no trato com as crianças. Fica Amém. conosco, Senhor, abençoa o dia de amanhã, que é um sábado especial. Muitos aqui vão pregar na igreja e que nós possamos, através desta fala, motivar os pais a tomarem mais cuidado na proteção dos seus filhos. Nos Amém. abençoe e nos guarde, eu peço por Jesus. Amém. 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 Ai, que oração gostosa. Obrigada, Nádima. Ó, já estou separando aqui, Nádima, 3 almofadinhas para os seus netinhos. Ai, Aí que eu vou. gostoso. Adoro. E quem quiser, é só procurar com a gente lá na PAC, tá? As almofadinhas que já chegaram, já estão quase acabando também. Acho que eu Mas vou se ter que ir você antes buscar meu reservou, presente. isso mesmo. Se você reservou, já está reservadinha